Pois é, minha gente querida, e setembro, como nós sabemos já há várias décadas, com a igreja no Brasil, nós temos o mês da Bíblia. É um convite para você, eu, todos nós, nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus, discípulos da palavra, contato com a palavra, familiaridade com a palavra. Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Comissão para Animação Bíblico-Catequética traz como tema, como foco principal, a carta aos Romanos, Romanos 5:5. E o lema, a esperança não decepciona. Para nos ajudar a mergulhar nesse tema, nós contamos aqui com alegria, com a presença dos queridos assessores dessa comissão da animação bíblico-catequética, o padre Wagner e a Mariana Venâncio, que são muito bem-vindos e que ontem nós tivemos aquela belíssima celebração na missa das 18 horas. Você de casa acompanhou, rezou com eles, conosco, com todos, dando esse início desse mês. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, irmã Alain, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Olha, ontem foi um momento marcante. Abriu o mês de setembro, mês da Bíblia. O dia do catequista, no santuário, na casa da Mãe de Deus, Mariana, não tem um momento mais festivo e alegre para nós. Bom dia, irmão Alain, bom dia, Letícia. Uma alegria para a gente estar aqui nesse programa, também falando com todos que nos assistem sobre esse tema tão interessante que é o do mês da Bíblia desse ano. Com certeza, sejam sempre bem-vindos aqui à Casa da Mãe, ao Santuário, à TV Aparecida. Também queria que vocês já começassem a falando um pouquinho para a gente sobre o mês da Bíblia e esse jubileu 2025, né? Qual que é a relação que a gente pode falar e como que isso ajuda a renovar a nossa fé nesse ano tão especial, né, do Jubileu da Esperança? Bom, esse ano nós escolhemos como tema e lema, né, a Carta aos Romanos, a partir do lema da esperança. A esperança não decepciona. É interessante porque a comissão escolheu esse tema há muito tempo, já no contexto pós-pandemia, né? O tema foi escolhido em 2022, então a gente ainda não tinha notícia do jubileu, nem do lema, né? E aí, quando o Papa Francisco convocou o jubileu, escreveu a bula de proclamação, ele escolheu o mesmo lema para esse ano. Então, a gente diz que não foi uma coincidência, mas um sopro do Espírito, né? Que nos colocou em comunhão com essa celebração tão importante da igreja, que é o ano jubilar. Então, a igreja sempre propõe um livro para que a pessoa se aproxime da Sagrada Escritura no mês de setembro, mas propõe também um lema para indicar o horizonte no qual esse livro vai ser lido no mês de setembro. Então, esse horizonte é o horizonte da esperança. Então, também recordando que nós temos essa missão de anunciar a palavra como forma de trazer esperança a um mundo que está desesperançado, desesperado, com dificuldade de crer num futuro e de confiar em alguém, e, sobretudo, de confiar em Deus, né? Eu acho que é muito interessante a relação do mês da Bíblia com o jubileu, porque eles estão muito entrelaçados. O jubileu representa também esta reconciliação. E o mês da Bíblia oferece também este alimento da palavra que gera também esta reconciliação. Então, essas duas coisas, o mês da Bíblia com o jubileu, favorece agora o fiel que se aproxima da palavra a fazer esse processo contínuo, não só de conversão, mas de reconciliação consigo mesmo, com Deus, com a igreja, com o próximo. Eu acho que esses elementos são significativos e unem tanto o mês da Bíblia com o nosso jubileu. Interessante isso, né, Padre Wagner, Mariana, Letícia, todos que estão nos acompanhando. Ontem, Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, presidente da comissão da CNBB, juntamente com Dom Anderson Franklin, que é auxiliar de Vitória, no Espírito Santo, eles diziam assim, me chamou a atenção quando Dom Leomar firmou muito isso. É um mês para a gente ler um pouco mais da palavra de Deus para que esses valores, esses frutos aconteçam na nossa vida. E aí ele questionava, quantas vezes você lê a palavra de Deus? Essa é uma das tarefas da comissão de vocês? Mais do que isso, irmã Alain, eu gostaria de dizer assim que o Brasil, até os anos 60, antes do Concílio Vaticano II, havia uma campanha muito grande. Vamos adquirir a palavra de Deus para lê-la. Eu penso que hoje nós chegamos a um novo estágio, fazer uma campanha para que os nossos fiéis abram a palavra. E este mês de setembro favorece isso. Um convite aos nossos fiéis a abrir essa palavra, a saboreá-la, a interiorizá-la e depois comunicá-la. E comunicando, ajudando também a transformar a si mesmo
mas também onde vive, no seu ambiente. A palavra é viva e eficaz. E é interessante que a gente vê pelo Brasil muitas iniciativas criativas, né, para recuperar essa centralidade da palavra, tanto na espiritualidade pessoal como comunitária também. Então, o mês de setembro é um mês para incentivar essas formas de aproximação ao texto bíblico. Como Dom Leomar dizia antes, da gente realmente rezar com a palavra todos os dias, na nossa oração pessoal, mas também comunitariamente pensar alternativas, né? Os círculos bíblicos, que são muito fortes em muitas localidades, iniciativas de Lexio Divina com catequistas, com jovens, que são iniciativas que têm surgido e têm se fortalecido em muitos lugares. Então, a gente tem visto esse esforço por pensar formas de trazer de novo a palavra de Deus para o centro, que é o lugar que ela deve ocupar e do qual ela nunca deveria ter saído, na verdade. Esse ano o tema, então, é a Carta aos Romanos. Qual que é a importância dela para o cristianismo? Queria que vocês falassem um pouquinho do tema desse ano, dessa escolha. Uhum. A Carta aos Romanos, ela é uma carta importante no conjunto paulino, porque é a última que Paulo escreve no seu ministério, né? Ele já apresenta ali uma teologia bem amadurecida. Ele, na verdade, escreve a Carta aos Romanos para se apresentar para a comunidade, a única carta que ele escreve para uma comunidade que ele não fundou. Ele pretende viajar para Roma e passar por lá por conta de uma viagem para a Espanha. Então, depois de ter fundado comunidades ali na região do Mediterrâneo, da Grécia, ele reconhece que precisa expandir ainda a sua missão. Então, ele deseja ir para a Espanha e vai passar por Roma, por isso escreve a carta para se apresentar. Mas a gente sabe que essa viagem acaba não acontecendo, né? Ele passa por Jerusalém, é ali preso, e ele até chega a Roma, mas como prisioneiro e não como uma etapa da sua missão. Mas a gente vê ali o impulso missionário de Paulo, o zelo que ele tem de escrever, de se corresponder e de, sobretudo, ensinar aquilo que ele tinha aprendido no seu ministério de seguimento e anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Há um aspecto histórico também bastante significativo da Carta aos Romanos, não? Porque é um momento muito difícil no início do cristianismo, de muitas perseguições, e sobretudo quando Paulo escreve a Carta aos Romanos, vivia um processo também de perseguição ao cristianismo. Então, esta ajuda também que ele dá, daí o tema da esperança, diante dos desafios políticos e sociais da época, da perseguição, Paulo escreve dizendo, olha, meu povo, a esperança não decepciona. Então, como o tema da esperança é fundamental para o cristianismo, como a esperança não é um sentimento apenas, não é só esperançar sentado, é um agir, uma ousadia, e isso faz parte do cristianismo. Por isso que a esperança é um tema bastante significativo para a evangelização e o resgate nesses dias atuais. É de fato a esperança do Evangelho que vai iluminando o nosso tempo, né? Esse evangélico grande Paulo, apóstolo, missionário, anunciou, proclamou. E é gostoso isso, gente. Vocês precisam montar essa roda de conversa, aí os círculos bíblicos, os grupos bíblicos de reflexão. E aqui o nosso querido Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo, é um homem da palavra, viu? Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Para fazer tudo isso aí na sua comunidade, são muito importantes as nossas devoções, os nossos cânticos, orações, mas desde que estejam fundamentadas na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Por isso, a conferência, a comissão, prepara um material muito bom, não é, gente? É isso mesmo, a gente trouxe até para mostrar, né, o texto base preparado, na verdade, há muitas mãos. Então, a gente tem uma equipe grande que trabalha na redação do texto base, sobretudo os que fazem parte do nosso grupo de reflexão bíblico-catequética. Além do texto base, nós temos os encontros bíblicos, mas eu já nem tinha mais um para trazer, graças a Deus, né? Porque é um material que se esgota antes de começar o mês de setembro, graças a Deus, porque por mais que a gente diga que os círculos bíblicos estão enfraquecidos em muitos lugares, ainda são muitas as comunidades que se reúnem ao redor da palavra e utilizam desses subsídios. Então, para nós é uma grata alegria que o material nem tenha mais para vender, né? Então, a gente aproveita assim, também para agradecer aos autores que trabalharam esse ano, né? Nós tivemos uma equipe composta pelo Dom Anderson, que é bispo auxiliar de Vitória, mas também o professor Cláudio Malzoni, padre Clodomiro Silva e a professora Maria de Lourdes Correia Lima, que trabalharam na redação desse texto.
e que estarão conosco também no seminário bíblico que a gente faz ao longo dessa semana. Amanhã, a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, sempre às 19h30, transmitimos online pelos canais da CNBB e aí aprofundamos esse tema do mês da Bíblia também. E quem quiser pode participar também? Pode participar conosco e o seminário, inclusive, fica gravado, então, se a pessoa não puder acompanhar ao vivo conosco às 19h30, ela pode assistir depois no horário que for melhor. Só acessar, então, o YouTube da CNBB, que está lá disponível para poder acompanhar quando puder. E, sobretudo, o nosso canal da comissão, que é o Catequese do Brasil. Então, lá estão todos os seminários que nós já fizemos também até de anos anteriores. E por falar em Catequese do Brasil, vem aí a segunda Romaria Nacional dos Catequistas, a Casa da Mãe Romaria, organizada pela CNBB. É final de agosto do ano que vem. 28 a 30 de agosto de 2026. Por favor, catequistas do Brasil, que merece a homenagem, o abraço, a bênção da catequista do povo brasileiro, a Mãe Aparecida, 28 a 30 de agosto de 2026, você tem que participar. O ano passado foi uma grande bênção aquela Romaria. Foi. Parabéns, viu? Essa comissão trabalha muito na CNBB, Letícia. Muito obrigada pela participação, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelo espaço, pelo apoio também, né, na Romaria, na divulgação, e estamos à disposição para o que precisarem. Perfeito, muito obrigada. Obrigada.